sempre testando os seus seguidores. E nessa passagem que eu li com vocês, eu quero ler ela de novo com vocês. Né? Na verdade, eu só falei ela. Mas agora eu vou ver se eu acho ela aqui para a gente ler juntos. Né? Que são pessoas que Jesus está chamando, mas elas estão olhando para o outro lado. Elas estão olhando para outras coisas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, se você seguir Jesus, você precisa sempre olhar para frente. Né? A Bíblia fala sobre uma mulher chamada a mulher de Ló. Sodoma e Gomorra estava dominada pelos pecados de imoralidade, homossexualidade. E Deus chegou nas narinas de Deus, a Bíblia diz, o pecado da cidade. E Deus desce e Deus decide destruir a cidade. E os anjos vão até a casa de Abraão, Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló. Os anjos vão até a cidade de Sodoma e Gomorra para tirar Ló daquela cidade. E quando eles vão para a cidade de Sodoma e Gomorra para tirar Ló daquela cidade, eles dizem assim: não olhem para trás. E Ló sai com sua mulher, sua filha, apenas. Ele saindo da cidade, a sua mulher olha para trás e ela vira uma estátua de sal. E fica paralisada. Morre. Essa é a única passagem da Bíblia onde uma pessoa vira uma estátua de sal. Agora eu te pergunto, por que uma estátua de sal? Estátua não se move. A estátua, ela fica parada. A estátua não progride na caminhada. E por que uma estátua de sal? O sal, ele representa a purificação. O sal, ele representa a tirada de impurezas. O sal, ele representa a conservação. Então, aquela mulher, quando ela olha para trás, ela fica paralisada. Quando ela olha para trás, ela fica paralisada. Ela sente saudade dos desejos de Sodoma e Gomorra. De tudo que aquela cidade representava para ela. De toda a carnalidade, de todos os desejos. Irmãos, quando Cristo nos chama, Ele não nos chama para ficar olhando para trás, para ficar olhando para Sodoma e Gomorra. Nossa, antes de eu me converter, eu era assim. Antes de me converter, eu era assado. Mas agora que eu me converti. Quando Deus te chamou, irmão, Ele te chamou para olhar para frente. E se você olhar para trás na caminhada, você não vai progredir. Se você olhar para trás na caminhada, você não vai andar para frente, você vai paralisar. Jesus conta uma história de 3 homens que chegaram para conversar com ele. O primeiro disse assim: seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele você vai me seguir? Então essa aqui é a condição. As raposas têm covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele, não vai ter zona de conforto aqui. Se você quer me seguir, pode até seguir, mas você não vai ficar muito confortável, tá bom? Saiba disso. E chegou uma outra pessoa, dessa vez Jesus não disse para ele, não foi ele que disse para Jesus, foi Jesus que disse para ele, segue-me. E ele disse, Senhor, deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Jesus fala para ele, os mortos, deixem que os mortos sepultem os mortos. Você vai e prega o reino de Deus. E para outra pessoa, Jesus diz, segue-me. E ele dá uma desculpa para Jesus, Jesus fala com ele assim, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus sempre tira as desculpas da nossa boca. Toda desculpa que eu e você lançarmos diante de Deus, Jesus vai tirá-la. E uma das formas que ele vai tirar essa desculpa é dizendo assim, não olhe para trás.
O reino de Deus não é daqueles que olham para trás, é daqueles que prosseguem para o alvo. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque se você estiver olhando para trás demais, você perde o foco do alvo. Se você olhar para os seus erros do passado, para aquilo que você praticou no passado, você perde o foco de Cristo. Você perde o foco do que está na sua frente. E na live anterior, eu estava falando com vocês sobre os 300 de Gideão. Deus chama Gideão, aparece para ele numa ira, onde ele estava malhando, onde ele estava ali fazendo vinho, na ira, não no lagar. Era tamanha perseguição dos midianitas, que os israelitas plantavam, e os midianitas vinham exatamente no tempo da colheita pegar. É como se você recebesse o seu salário, recebesse o seu dinheiro do mês. E lá no dia 5 ou no dia 30 do seu pagamento, eles viessem roubavam o seu pagamento e ir embora. Aquele povo estava passando fome. Tamanha era a fome que Gideão estava malhando trigo no lagar. Desculpa, ele não estava fazendo vinho, ele estava malhando trigo no lagar. Um lugar onde seria para ele fazer vinho. Ele estava malhando trigo. Por quê? Com medo dos midianitas virem e tomarem a sua produção. E um anjo aparece para Gideão e fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele fala: se o Senhor é comigo, por que as coisas estão desse jeito? Por que nós estamos sendo oprimidos pelo povo? Como assim o Senhor está comigo? Como assim está acontecendo tanta coisa e o Senhor ainda está comigo? Como assim o caos está estabelecido na minha vida e o Senhor está comigo? E Gideão faz ali aquela prova com Deus, você já sabe. Ele fala: se Deus fala que vai usar ele e tal. E Gideão faz aquela prova com Deus: olha, eu vou colocar algodão aqui. Se molhar o algodão e não molhar em volta, é porque o Senhor está comigo. Se não, aí depois ele faz um outro teste: se molhar em volta e não molhar o algodão, é porque o Senhor está comigo. E Deus, ele vai e Deus ele vai e segue, né? Dá aqueles sinais para Gideão para que ele possa ter mais fé. Amém? E Gideão vai para a guerra. Mas quando Gideão vai para a guerra, ele chama 32 homens. Desses 32 homens, 22 mil vão para casa. Porque Deus fala com Gideão assim: olha, manda embora os covardes e medrosos. 22 mil homens voltam. E ali sobram 10 mil. Desses 10 mil, Deus fala assim: vai. E aqueles que beberem a água, se ajoelhando, pode mandar voltar para casa. Aqueles que lamberem a água como faz um cachorro, pode mandar para a guerra. E ali, mais, sobram apenas 300 homens que lamberam a água como faz um cachorro. 300 homens que não tiraram o foco das montanhas. 300 homens que não tiraram o foco da guerra. 300 homens que não tiraram o foco do inimigo. Eles não se ajoelharam para beber. Eles não se ajoelharam para olhar para o córrego, para olhar para todas as outras coisas. Não, eles se manteram olhando para o alvo que é Cristo. Irmãos, os 300 homens de Deus são aqueles que vencem a batalha porque eles estão focados. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, eu quero dizer para você: se você não tiver foco, você não cumpre o seu chamado. Se você não der 100% da sua energia para o seu chamado, você não vai cumprir. Jantos, Deus me chamou para pregar o evangelho, mas eu prego 3 vezes no ano. Você não vai cumprir o seu chamado assim. Paulo diz aos coríntios: sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Para você cumprir o seu chamado, você não pode fazer pouco para Deus. Paulo chega a dizer: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, eu não sou a favor de você sair fazendo um monte de coisa, né? Sair fazendo não sei quantos congressos, sair fazendo
fazendo tudo que você vê na sua frente. Não, eu não sou a favor disso. Mas eu sou a favor de quando você descobrir o seu chamado, você botar tanta energia para cumprir o seu chamado. Que é como se você desse toda a sua vida para cumprir aquilo. Porque não é por causa de você. Você sabe que é por causa de Cristo. E os 300 homens de Gideão, eles não estão olhando para o córrego passando. Eles não estão perdendo foco com as coisas dessa terra. Eles estão com o foco olhado. O foco naquele que pode vencer a batalha. Que pode te dar a vitória. Irmãos, esse canal aqui é voltado para te ensinar a falar em línguas. Esse canal aqui é voltado para te ensinar sobre oração em línguas, mas eu vou te falar uma coisa: sem foco na oração em línguas, você não vai chegar lá. Você não vai orar muito, você vai orar pouco. E se você orar pouco, você não cumpre o propósito. Se você orar pouco, você não tem poder para cumprir o propósito. Quando eu descobri que um homem orava 8 horas em línguas por dia, um norte-americano, eu fiquei pensando, gente, como que pode? E eu descobri que você poderia orar em línguas onde você quiser, quando você quiser. E eu vi outros homens que oravam esse tanto de horas em línguas. Eu pensei, é isso que eu quero para mim. E eu comecei orando 8 horas em línguas por dia e foi uma maravilha. Mas a gente entra no lugar de acomodação, que vai diminuindo a energia. Você vai orando 4 horas, 3 horas, ainda é bom. Mas Deus quer Deus quer mais da gente. Deus quer mais oração. Deus quer mais mover. Deus quer mais poder. Então, se eu quero orar mais, se eu quero focar mais, eu preciso de mais tempo para Deus e não para as coisas desse mundo. Talvez você entrou nessa live aqui e você nunca orou em línguas. Talvez você está vendo esse vídeo aqui agora e você nunca orou em línguas. O Senhor vai te colocar na oração em línguas, Ele vai te batizar com o Espírito Santo e você vai orar em línguas, como diz Paulo, mais do que todas as outras pessoas que você conhece. Por quê? Paulo está falando de um foco que ele tinha nessa prática. Amém? Paulo não está falando ele não está se ensoberbecendo. Quando Paulo diz, eu dou graças a Deus porque eu oro em línguas mais que todos vós, ele está dizendo assim, eu faço dessa prática o meu foco diário. Eu faço dessa prática o meu foco contínuo. Para que eu não me perca do propósito. Paulo chega a dizer assim em 1 Coríntios 10, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Deixa eu arrumar aqui a câmera direitinho, acho que está um pouquinho torto. Mas eu te pergunto, para quem que nós vamos olhar? Estabeleça, irmão, um tempo para você orar em línguas por dia. E persiga esse tempo. Fica lá, até você chegar. Ore nas madrugadas. Por que a oração da madrugada é tão poderosa? Eu te pergunto. Por que a oração da madrugada é tão poderosa? Porque na oração da madrugada... Deixa eu ver se agora está melhor. Acho que agora está bom. Vê para mim se está torto, gente, ou está certinho. Para mim está parecendo que está meio torto ainda. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá, acho que agora está bom. Por que a oração da madrugada é tão poderosa? Porque na oração da madrugada você tem foco. Você não está distraído, não tem nada para te distrair. Porque você está na madrugada. Amém? Eu falo disso aqui, irmãos, porque eu penso que muitos de nós um dia começamos orando pra caramba, orando com força. Mas no meio da caminhada nós nos perdemos para olhar para outras coisas. E o Senhor está dizendo assim, eu te chamo de volta. Eu te pego pela mão e eu te coloco de novo
para orar em línguas. Eu te pego pela mão, eu te coloco de novo no seu chamado. Eu te pego pela mão, eu te coloco de novo no seu propósito, para que você nunca saia desse lugar. Quando olharem para você, vão olhar para um homem que nunca saiu do seu foco, que nunca parou de orar em línguas, que nunca diminuiu o tempo de oração em línguas, que só aumentou o tempo de oração em línguas, que só aumentou a sua leitura bíblica. Uma pessoa que nunca diminuiu na caminhada. Eu sigo um homem que ele posta lá o tanto de tempo que ele ora em línguas. Aí tem lá 9 horas, 10 horas, 12 horas. E desde que eu sigo ele, desde 2021, 2022, ele sempre posta esse mesmo tempo. Por quê? Ele nunca perdeu o foco. Jesus está atrás de pessoas que não perdem o foco na oração. Se você ora em línguas, Jesus está atrás de pessoas que não perdem esse foco. Porque Paulo era essa pessoa. Nenhum dos outros discípulos disse: eu dou graças a Deus que eu falo em línguas mais do que todos vós. Paulo foi o único. Por quê? Para se gloriar? Não. Porque ele reconhecia que para andar nessa prática ele precisava ter foco. Ele reconhecia as bênçãos de ele ter focado nessa prática. Então, se você quer ser um tresante de Deus, se você quer ser alguém que vai ser profundo em Deus, saia do raso e vai mergulhar no Espírito. Saia do raso e vai para as profundezas do Espírito. Tire tudo que tira o seu foco. Amém? Deixa salvo essa live aqui, live rápida. Eu tinha feito outra, mas eu iniciei no outro formato para a gente poder compartilhar depois. Amém? Deus te abençoe.